Hoje eu quero falar sobre um erro que você não pode de jeito nenhum cometer no seu convite de casamento. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade visual completamente exclusivas, a gente te guia durante todo o processo e quero te falar um pouquinho mais sobre esse erro super importante que você não pode cometer de jeito nenhum no seu convite de casamento. Bom, gente, a gente já fez uns vídeos aqui sobre alguns erros comuns que você não pode cometer na hora de contratar e na hora de fazer o seu convite de casamento, e esse daqui definitivamente é o principal. Você não pode de jeito nenhum colocar a hora no seu convite de casamento como a hora que você quer que de fato a cerimônia ou a festa comece. É muito importante você colocar o horário no seu convite de casamento com mais antecedência. Isso é muito comum, a gente sabe que o brasileiro é comum de atrasar, é comum de chegar atrasado nos lugares, marcar uma hora e chegar uma meia horinha, uma horinha depois. Pode ser que em outros lugares, nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares do mundo, isso não seja tão comum, mas aqui a gente sabe que é. Então é muito importante, os cerimoniais sempre indicam isso, alguns trabalham com meia hora de antecedência, outros 40, 50 minutos de antecedência. É muito importante você colocar o seu convite de casamento com um tempo antes. Então, se você quer que a sua cerimônia comece às 15h30, você pode colocar no convite às 15 horas, porque você tem que considerar que um convidado ou outro vai atrasar, que vai ter gente chegando ali em cima da hora. Então, se você colocar às 15 no convite, você pode ter certeza que ainda vai ter gente chegando às 15h30. Então, o ideal é você sempre colocar com alguma antecedência do que você realmente quer que a cerimônia esteja começando. É claro que no dia do casamento a gente sabe que alguns imprevistos podem acontecer, inclusive a cerimônia pode atrasar um pouquinho pra começar, seja porque a noiva ficou um pouquinho mais de tempo no making off, seja porque alguma madrinha ou padrinho atrasou, ninguém quer isso, mas acontece de vez em quando, seja por qualquer motivo, essa cerimônia pode atrasar um pouquinho, isso é sabido. Então também por isso é muito importante você marcar com um pouco mais de antecedência. Por exemplo, no meu casamento, eu optei por colocar no convite às 15 horas, porque eu queria que até 3h30, 3h40 a cerimônia estivesse começando. No meu casamento tiveram alguns atrasos, eu soube depois que algumas madrinhas deram uns atrasinhos, então teve alguns imprevistos, eu não casei na mesma cidade que todo mundo morava, então também pegou um pouco mais de trânsito, furou um pneu, pode dar algum problema ali no meio do caminho, então acabou que o nosso casamento começou por volta de 15h45, então assim, eu coloquei no convite às 3 e ele começou mais ou menos 3h45, mas eu já tinha essa noção, né, eu queria começar ali mais ou menos 3h30, atrasou um pouquinho do que eu queria, mas ainda assim super funcionou. Essa dica, ela é muito valiosa, inclusive, pra quem vai casar no campo, em meio à natureza, quem vai casar e quer ter a luz do dia nas fotos, no vídeo e na cerimônia. Isso é excepcional. O meu casamento, eu fazia muita questão que fosse com a luz do dia e que eu tivesse o sol, o pôr do sol nas fotos. Então, pra eu ter nessas fotos, que as fotos são feitas normalmente depois da cerimônia, né? Pra eu ainda ter a luz do dia nessas fotos, eu precisava começar um pouco mais cedo. Isso também vai variar da época do ano. Eu casei em setembro. Então, dependendo da época do ano, esse horário varia um pouquinho pra mais ou pra menos da hora que escurece. Mas o importante é você sempre ter em mente que esse atraso vai acontecer. É muito raro, eu nunca fui, eu já fui em milhares de casamentos e eu nunca fui num casamento que não teve nenhum atrasinho. É normal ter um atrasinho. É normal começar um pouquinho atrasado. Tem gente que atrasa muito, eu já vi casamentos com 2 horas de atraso, o cerimonial fica desesperado. Não é muito legal com os convidados, mas um atrasinho de vez em quando acontece. Então, pra considerar isso, você coloca um pouquinho antes no seu convite. Então, você pode ver com a sua cerimonialista se é melhor colocar meia hora, 40 minutos, tem gente que coloca até 1 hora de antecedência. Às vezes pode ser muito, mas é legal você entender, né, com quem tá te assessorando, pra entender qual é a sua opção pra colocar no convite de casamento. Mas é muito importante você não colocar. Se você quer que seu casamento comece às 16, você não pode colocar às 16 no convite. Você tem que colocar um pouquinho antes. A mesma coisa se você quiser que comece... Ah, não, eu quero que comece 4h30. Então, beleza, coloca às 4 horas no convite que provavelmente vai funcionar. Mas é interessante você pensar nesse prazo aí, principalmente se você vai casar em uma outra cidade, onde as pessoas não vão estar hospedadas, você não vai fornecer ali o hotel, ou elas não vão estar lá, realmente todo mundo vai pegar a estrada. Então é legal você pensar nessa antecedência. Bom, gente, então se você quiser ter a luz do dia tanto na cerimônia quanto depois nas fotos, é mais importante ainda você se atentar a esses detalhes. Eu, por exemplo, consegui, mesmo com esse atraso, consegui ter a luz do dia na cerimônia e consegui ter a luz do dia depois nas fotos que eu fiz depois da cerimônia. É importante você ter isso em mente, ver que horas vai escurecer, para que você consiga aproveitar o melhor e também para que você não atrase tanto a parte da festa, porque a gente sabe que a gente contrata com horas definidas, às vezes faz um aditivo e tudo mais, mas é sempre importante você pensar no todo. Então, se atrasar um pouquinho ali, vai atrasar um pouquinho para começar a festa, vai atrasar um pouquinho as fotos, então você sempre tem em mente esse adiantamento na hora de você colocar no convite. Normalmente aqui a gente indica de 30 a 40 minutos antes, mas vai variar exatamente do que eu falei, do tipo de casamento, do que o assessor indica e tudo mais. Já sabe, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like aqui pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Bom, gente, então a gente sabe que essa cultura do atraso é uma coisa do brasileiro. A gente muitas vezes fala, vamos marcar 3,
10, aí a pessoa vai, chega 3h30, 4 horas, quando é um aniversário, quando é um almoço, um jantar. Então fiquem cientes disso e conversem com a assessora que tá te ajudando nesse momento, cerimonialista, pra entender quanto tempo antes é legal você colocar no convite. E de jeito nenhum, maior erro, não coloquem no seu convite a hora que você efetivamente quer que comece a cerimônia ou o seu casamento. Não sei se não vai ter cerimônia religiosa e tudo mais, principalmente na igreja. A igreja costuma atrasar um pouquinho mais, então você pode considerar um pouco mais de antecedência pra quando for começar na igreja, tá bom? Mas sempre conversa com seu cerimonial pra entender o que encaixa melhor pro seu caso, mas jamais, em tempo algum, coloque no seu convite de casamento a hora que você quer realmente que comece a cerimônia, porque vai ter gente atrasando e você vai acabar vendo uma movimentação de pessoas chegando e você já tendo começado a cerimônia do seu casamento. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Aqui na descrição do vídeo você vai ver todos os nossos acessos, as nossas redes sociais, contatos, o nosso My Dream Planner, que é maravilhoso e tem todas as informações que você precisa pra organizar o seu casamento. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!